Budismo em Jujutsu Kaisen. Aizen. Vamos ver qual é que vai ser a pio. Lembrando também de vocês de me seguirem lá no Instagram, o link tá aí na descrição, tá aparecendo um arroba aí na tela. O que mais de recadinho? O vídeo tá recheado de pronúncias erradas, tá? Pega legal. Porque são pronúncias de nomes todos, indianos, chineses, japoneses. É duro. E blá blá. A gente te entende, blá, Aizen. blá. E eu não tenho o domínio dessas línguas. Então eu sou horrível. Vocês sabem que eu sou horrível na pronúncia, né? Então, enfim. Calma, Aizen, tá tudo bem. Vamos pro vídeo. Vamos, é isso que a gente quer. Mais ou menos uns 11 meses atrás, eu fiz nesse canal um vídeo falando sobre Jujutsu Kaisen e elementos religiosos do mangá. Dessa vez vamos atualizar com mais elementos e deixar as explicações mais entendíveis. Manda! O primeiro elemento que eu gostaria de comentar são os sinais de mão. No vídeo falando sobre Naruto eu cito isso, mas aqui eu irei novamente explicar as origens. Cada expansão de domínio na série tem um formato de mão diferente. Esse Não é referência a Naruto? Minha vida foi uma mentira? Esse sinal é chamado de mudra, e cada um deles, quando analisados em suas origens, conversam com as características. Maneiro aí, ó. Tá vendo como a gente deixa passar? Porque, querendo ou não, culturalmente, a gente não tem essas coisas pra gente, né? O japonês, ele vive com o budismo, o shintoísmo e etc. entrelaçado à cultura deles. Até mesmo além da religião, como uma filosofia de vida. Então, pra eles é muito mais fácil identificar essas coisas do que pra gente, né? Então tem todo um simbolismo ali que pra gente olha e fala, negocinho de mão, né? Maneiro. É doido. Ou habilidade dos personagens. Começando com Sukuna. O sinal de Sukuna é uma referência a Ema, o muito conhecido por vocês, Rei do Inferno. Rei do Inferno. Esse eu conheço com a de One Piece. Esse é o mais fácil porque Ema, ou Emadaio, como conhecemos em outros animes como Dragon Ball, é uma das divindades mais conhecidas do Oriente para nós do Ocidente, por conta da enorme variedade de casos famosos em que seu nome é usado. Como já citado por mim, temos Dragon Ball, mas também tem One Piece, a Katana do Zoro, por exemplo, se chama Ema, em Yu Hakusho existe um personagem chamado Ema, que também é uma referência a esse deus. Mas antes mesmo da Katana do Zoro, já tava ligado nesse nome, porque tem outros animes mesmo que usam. Yakuza, Bleach, até Naruto também usam referências ao mesmo deus. Fato. Ema, em sua versão original, Yama, era originalmente um humano, e a mesma coisa vale para o personagem do Sukuna. Inclusive, o personagem do Sukuna não veio do nada. Ele é descrito pela primeira vez em Nihon Shoki, um livro japonês que é conhecido como a história oficial mais antiga do Japão. No livro, ele foi descrito como um homem de força desumana com a cabeça de 2 faces e um total de 8 membros. Caralho, o que é isso? Existiu isso no Japão? Caraca, que doideira, meu japonês. O cara é brabo lá mesmo, hein? 4 braços e 4 pernas, respectivamente, que serviam a cada face. Caralho, aranha, o cara? Empunhando arcos e espadas, ele aterrorizou vila após vila na antiga Hida, até que um bravo comandante militar despachado pela corte imperial chamado Takefuru Kuma no Mikoto o derrotou e expulsou de Hida. O símbolo de Megumi é uma referência a Yakusho Nyorai Rin, ou também conhecido como... Eu não vi, então não existe, né? Também tem essa questão. Mas se eu gostar muito do bagulho mesmo sem ter visto, pra mim existe. É assim que funciona a minha questão com a realidade. O Buda da Medicina. Aqui, a referência está em um dos Shikigamis de Megumi, porque o Buda da Medicina era protegido por 12 generais celestiais, sendo um deles o chamado Mahoraga, ou Makura. Curiosamente, a contraparte da divindade de Makura no Japão é Daito Myo-un, um dos 5 grandes reis da sabedoria, cujo nome em sânscrito é Yamantaka. Yamantaka significa aquele que mata o deus da morte. Caraca aí. Deu merda pro Ema, hein? Yama, como dito anteriormente no vídeo, também é conhecido como Ema. E se você se lembra, qual era o personagem que tinha a expansão de domínio associada a Ema? Pois é, Sukuna, que no mangá também é quem luta contra o Mahoraga. Um pronunciozinho do autor indicando que o Megumi será quem vai derrotar Sukuna no futuro. Eu acho que quem vai derrotar o Sukuna no futuro é o Megumi. Ou ele vai ter uma participação ampla nisso. Usando esse Shikigami? Impossível dizer no momento. Mas toda a tradição aqui apenas adiciona mais a conexão que já é muito forte entre Sukuna e o Megumi Fushiguro. E para quem acompanha o mangá, sabe que essa conexão é bem forte. Aproveitando que eu tô falando do Mahoraga, vamos dissecar a criatura como um todo. Bora. Apesar do nome em português ter sido traduzido como Divino General Imoral da Espada de 8 Cabos Mahoraga, eu vou me ater ao nome em inglês da criatura, que é Eight-Handed Sword Divergent Scylla Divine General Mahoraga. Caralho, hein? Que nome! Começando do começo. O nome da criatura começa com Espada de 8 Cabos. Essa é uma referência a um dos 10 tesouros sagrados. Como o próprio nome diz, eles são tesouros que, como descritos no Sendaku Honji, foram passados do ancestral celestial para Nigihai no Mikoto. Lembrando, esse vídeo tá cheio de pronúncia errada, mas o... Relaxa, calma, Aizen. A gente entende. A pronúncia não importa, Aizen. O que importa é a mensagem chegar no ouvinte. O nome está aparecendo na tela. A espada se chama Yatsuka no Tsurugi.
Ali, ó o símbolozinho na cabecinha ali, ó. Olha lá, as 8, tá vendo? Doido, né? E é dela que vem a primeira parte do nome do Shikigami. Antes de continuar a falar sobre o nome da criatura, precisamos observar o visual dela. Essa roda na cabeça do Mahoraga não é à toa, ela é o Dharma Chakra, é a roda da lei e da ordem cósmica, o símbolo mais antigo do budismo. A quantidade de raios ajuda a definir o que a roda significa. Essa que eu citei, de 8 raios, chamada Dharma Chakra, se representa o caminho óctuple. O caminho óctuple consiste em a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correto, o esforço correto, a consciência correta e a concentração correta. Pô, podia ser esse símbolo, né? Lá em Tokyo Revengers. Acho que ia gerar menos problemas, assim, pro anime, né? E pro pessoal que gosta. A roda, como o próprio Sukuna fala, representa harmonia e completude, e ele até cria conexões entre a roda e os 10 tesouros sagrados. Mó bonitinha a roda, mano. Mas voltando. Divergente Sila. Sila é o conceito budista que se concentra na moralidade. Ele fala sobre um meio de vida correto. Lembra do caminho óctuple? Pois é. Então, o que divergente indica? Divergente significa afastar-se do caminho. Se juntarmos os dois nomes, então temos que divergente Sila fala sobre algum corpo que não seguiu Sila. Sila tem 10 condições que se deve seguir, sendo a primeira e principal não tirar uma vida. Usado como arma muitas vezes, não é difícil imaginar que ele ao menos já matou uma pessoa, por isso ele seria divergente. E a parte divino General Mahoraga, já foi explicado algumas vezes no vídeo, se refere a um dos guardas do Buda da medicina. Temos uma volta completa no Megumi, mas ainda falta um personagem muito importante, Satoru Gojo. Ele não só é uma espécie de Buda no universo de Jujutsu por ter alcançado uma iluminação, entre aspas, como desde seu nascimento era referência, como aquele que faz a balança do mundo Sakurai, blá blá blá. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente no vídeo, enfim. O selo de mão que Gojo faz em sua expansão de domínio é um mudra associado a Teishakuten, ou Sakra. Sakra em sânscrito significa poderoso. Pô, se o Igoi não ajudou a construir esse vídeo aqui, eu sou maluco. Mas Sakra também é conhecido com outro nome, Indra. Indra é o rei dos deuses na mitologia hindu. Ele é a versão hindu basicamente ali do Zeus, Júpiter ou Thor nas mitologias europeias. Deus do trovão, chuva, tempestade e também da guerra. Ele é celebrado como o deus herói. Pô, a partir do momento que o cara monta num elefante, acho ele foda. Derrotou um símbolo do grande mal, o Asura Vrita. A palavra Asura significa antideus. Indra também ajudou Arjuna, que é o principal herói do épico Mahabharata, considerado o maior poema épico já escrito. Maior não em importância e relevância, mas em tamanho mesmo. Essas referências são bem claras no personagem do Gojo, já que ele é o homem mais forte de Jujutsu Kaisen, pelo menos até o momento. Mas, curiosamente no budismo, Sakra também é descrito como uma pessoa que está ao lado de Brahma, ou Bonten, no Japão. Ambos são conhecidos como protetores do budismo. O próprio Brahma é o rei celestial e o principal deus do budismo. Enquanto no hinduísmo Brahma é Deus criador, no budismo ele é conhecido por dominar o reino do renascimento. Maneiro. Eu comento isso aqui porque ainda não vimos qual é a expansão. É engraçado, né? Engraçado não, né? Mas é interessante como... eu não sei se o termo Deus está correto, mas os deuses... Desculpa se estiver errado. Enfim... do budismo, da religião hindu, etc., os caras sempre têm várias cabeças, vários braços, várias pernas, né? Será que tem uma explicação? Parece que deve ter, né? Eu que sou burro mesmo. São de domínio do Geto, mas eu não me espantaria se ela fosse uma referência a Brahma, já que ele e Gojo também são descritos lado a lado como feiticeiros mais fortes. Mas eu acho que sobre mudras é basicamente isso. Eu sei que essa porra é um pouco confusa, fica falando, mas se você prestar bastante atenção, você consegue entender basicamente onde eu quero chegar. Sim, sim. Agora a gente vai falar sobre as referências ao Buda em Jujutsu Kaisen. Quem é o Buda? É o Gojo? É o Geto? Vamos falar um pouco sobre isso. Fala pra mim. Mas a gente precisa voltar lá no arco do passado do Gojo para entender essas referências. Temo. Jornada pro Oeste é um dos 4 grandes romances clássicos da China. Embora não seja o personagem principal, os primeiros 7 capítulos são dedicados a Su Wukong, o Rei Macaco. Eu já falei sobre o Su Wukong no vídeo falando sobre as referências que... Jornada pro Oeste é uma das obras literárias com maior influência na indústria de mangás, né? Principalmente quando a gente pega as coisas da demografia shounen, né? Eu acho que a Jornada pro Oeste é praticamente o conceito de jornada do herói encarnado, né? Muito doido. Principalmente pro Oriente, no caso. Dragon Ball, principalmente os fillers, pegam do conto. O link tá na descrição. Talvez, eu geralmente esqueço de colocar. Existem várias referências de Jujutsu pra lenda. Toji se refere a si mesmo como um macaco por não saber usar o Jujutsu. Toji, assim como Su Wukong, é um exilado. Su Wukong no caso do Reino dos Céus, Toji da Sociedade Jujutsu. Toji é o mais forte possível que o humano pode chegar sem usar Jujutsu. Shigeto se refere a todos
todos os humanos que não são feiticeiros Jujutsu como macacos, isso torna Toji simbolicamente o mais forte dos macacos, o rei dos macacos. Toji também acaba usando um bastão para lutar que se estende ou comprime com base se as 4 peças conectadas por correntes estão ou não estão juntas. Toji, que é o pai do Megumi, né, no caso. Mas que tem vídeo aqui reagindo ao vídeo do Aizen falando sobre Megumi, tá? Só clicar no card. Puta que eu pariu, mano. Eu tô muito youtuber, bizarro. A famosa icônica de Sword Kong, provavelmente como você já deve saber, é o bastão que ele usa que pode mudar de tamanho. Sim, o bastão mágico de Dragon Ball também veio daí. Em Jornada pro Oeste, o Sword Kong poderia irritar qualquer um, derrotar qualquer um, mas quem conseguiu pará-lo de fato foi nada mais nada menos que Buda, em Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. Gojo, assim como Siddhartha Gautama, o Buda, é uma anomalia, no sentido de que ele não é qualquer um. Desde o seu nascimento ele era referenciado. Na tradição budista existem pinturas que simbolizam o nascimento de Buda, e até um mito famoso que a gente vai falar daqui a pouco. Em Jujutsu há falas de que quando Gojo nasceu, a balança do... Vem cá, essas representações artísticas de divindades do budismo, hinduísmo, etc., são, de fato, representações fiéis da cultura dele? Tipo, são obras indianas? Ou é uma representação da nossa visão? Porque, tipo assim, eu fiquei sabendo que a maioria das divindades, principalmente indianas, são todas azuis, né? Elas não têm cor. Não são brancas, negras, etc. Elas são azuis, elas têm cores diferentes, né? Só que toda vez que eu vejo uma representação delas, elas são, por exemplo, brancas, né? Ou por aí. Eu queria muito saber se isso é uma representação deles mesmo, ou se é uma representação, por exemplo, ocidental das divindades orientais. Se alguém tivesse informação, eu ficaria grato. O mundo foi mudado e blá blá blá. Sua luta com Toji, o momento em que ele se desprende do padrão ensinado no Jujutsu, enxergando a verdadeira natureza da energia amaldiçoada e usando técnicas reversas, são importantes porque, antes de vitória contra o inimigo poderoso, o caminho de um feiticeiro é essencialmente... Eu também tenho a sensação que é uma visão ocidental, né? Porque se até Jesus ficou branco, loiro, dos olhos azuis, né? Sendo que Jesus, como a gente sabe, é um árabe de pele morena, de cabelos escuros, né? Até onde foi dito, na descrição dele. Eu acho que qualquer outra divindade também iria cair na mesma questão. Mas pode ser também uma coisa da própria religião, né? Se tiver lá a descrição certinha e tal, por isso que eu tô perguntando. É uma representação ocidental? Então beleza. Sofrimento. Libertar-se desse sofrimento é alcançar a iluminação. E para um feiticeiro chegar a esse ponto é preciso ganhar um certo nível de compreensão e consciência sobre todo o mistério da energia amaldiçoada. Eu também acho que a representação ocidental de divindades orientais é meio meme. É meio desrespeito, né, querendo ou não. Depois de sua iluminação ou despertar, chame como quiser, Gojo se torna um professor, assim como Siddhartha, que prega o Dharma para ajudar os outros a alcançar essa iluminação. Gojo cuida e ajuda outros feiticeiros a crescerem fortes para libertá-los de seu sofrimento. O mundo é rodeado de mitos. Um deles é o de que Buda, ainda um menino, disse: "Entre o céu e a terra eu sou o mais honrado." Essa frase em Jujutsu Kaisen é usada 2 vezes. O único Buda que eu respeito legal é o Buda de Shumatsu no Valkyrie, porque lá ele é muito foda, meu irmão. Foi o único Buda que eu tive contato mesmo, e achei ele maneiro lá. Se ele for assim também no budismo, então ele é gente boa pra caralho. E você também pode ver ela sendo usada em Record of Ragnarok. Mas... Aí, viu? Foi só eu citar, mané. Aqui a transmissão de pensamento é foda. Eu tive uma conversa com um amigo budista uma vez e ele disse que era uma representação muito desrespeitosa. Sim, cara. De fato é, né? Todas as religiões e mitologias sempre são representações desrespeitosas. Por exemplo, a mitologia grega e Hades não é do mal, como geral vê ele. Só o cara que alimenta as almas. E é responsável por manter monstros distantes. Cara, é porque eu tô falando. É porque a gente pega muito dessa ótica dentro da nossa moralidade, do bem e mal, entendeu? Todas as divindades em Shumatsu no Valkyrie, elas têm elementos meio idiotas, né? Tipo, Buda chupa pirulito. Ou outro cara faz alguma coisa, tá ligado? É porque o mangá é assim, sabe? Mas eles tentam representar as ideias das divindades e tal, papapá. Mas Shumatsu é idiota. Não, eu sei que ele não tá trolando, mano. Eu sei que ele tá aqui há um tempão. Mas é que a frase não tava saindo, entendeu? Mas Buda tá do lado dos humanos ou dos deuses? Buda começa do lado dos humanos e depois muda de lado e vai pro lado dos... Ou melhor... Ele começa do lado dos deuses, mas depois ele muda de lado e vai ficar do lado dos humanos. Por isso que ele é foda, tá ligado? Eu acho o personagem de Buda muito foda em Shumatsu Valkyrie.
Eu acho que, tipo, de todos até agora, ele foi é um dos meus favoritos. Tal. E eu acho que dentro de anime e mangá, assim, acho que foi o único Buda que eu tive contato, no caso. Por isso que eu falei. Que ele é maneiro, só isso. É, mano. Acho que a única vez que eu tive contato com a história do Buda, tipo, real, foi lendo um livro de autoajuda. Faz muito tempo isso. E o Sengoku de One Piece? Ele não é Buda, né? Tô falando Buda. Representação de Buda, entendeu? Qual é exatamente o problema dela? Essa frase frequentemente atribuída a Siddhartha Gautama, na verdade, nunca foi dita por ele. Inclusive, Maso Daoi, ou mais comumente Mestre Matsu, um dos mais famosos mestres de Zen da história, ao ouvir essa frase disse, abre aspas, se eu estivesse lá nesse momento, eu o teria matado a pauladas e jogado sua carne para os cachorros. Eu entendo o propósito dessa frase na história de Jujutsu ali, para você fazer esses paralelos entre Buda e Gojo, mas saiba que Buda nunca falou isso. Então nós temos o aluno de Gojo, Itadori, que está no processo desse despertar. Importante ressaltar que a ideia do despertar ou da iluminação não é exatamente a mesma. O Gojo foi iluminado, entre aspas, através da técnica reversa e da compreensão da energia amaldiçoada. Mas, por exemplo, quando a gente pega toda a natureza de Rei e a ideia de Sukuna de um verdadeiro Jujutsu, parece indicar que o personagem já passou pelo mesmo processo que Gojo, só que de uma forma diferente. A ideia da iluminação usada aqui é se fortalecer como um usuário do Jujutsu. Para Itadori, o processo de iluminação pode vir do elemento que ele parece ter um domínio maior do que outras pessoas, o Black Flash, uma técnica que não pode ser facilmente usada por todo mundo e ninguém consegue usá-la conscientemente 100% das vezes. Quanto mais ele aprende sobre o Black Flash ou Kokuzen, mais próximo ele está do núcleo fundamental da energia amaldiçoada. Se a iluminação de Gojo é alcançada através da técnica. Esse Black Flash que tem em Jujutsu Kaisen, eu admito que é um conceito que eu nunca entendi exatamente a parada, tá ligado? Tipo, eu entendo, mas eu acho que na época que eu li tão apressadamente que eu nunca fisguei exatamente a ideia, sabe? É, Hoseki no Kuni tem bastante referência a budismo. Amaldiçoada reversa, então A maioria dos mangás e animes tem referência a budismo porque o budismo tá intrínseco na cultura japonesa, pô. Então isso é normal. A ditadora através do Kokuzen. Então temos uma última iluminação, um despertar contrário ao de Gojo, vindo de Suguru Geto. Seu papel é o de contraste com Gojo como sendo a figura de Buda. Geto não é o escolhido de nada, sua família era comum, seu nascimento não era pronunciado nem qualquer besteira do tipo. Gojo teve o seu despertar após uma luta, ao ar livre, ele é desenhado voando pelos céus. Geto teve seu despertar em um ambiente fechado, um banheiro. Seu papel também é o oposto e até a sua aparência. Gojo se manteve como um professor de Jujutsu, ajudando os mais fracos, tanto os humanos normais quanto seus alunos, apesar de ainda ter a aparência de um simples professor. Geto, por sua vez, colocou um manto de monge e deixou de ajudar os fracos, rejeitou os não-feiticeiros e criou um culto que, ao invés de buscar a iluminação como Gojo faz, impõe os seus próprios meios, contrastando com a natureza compassiva de Buda. Inclusive na escolha do visual, além do manto de monge, o Geto também usa brincos que alongam os lóbulos de sua orelha, que também são usados por Buda para simbolizar sua nobreza. Ó, eu não sabia que Buda usava alargador não, mano. Maneiro. Também em uma imagem Estilo, né? colorida, Geto é colocado exatamente como um Buda, mas os mudras de sua mão estão no contrário, ou seja, enquanto Buda levanta a mão direita, ele levanta a mão esquerda. E quem se curva a ele é uma maldição, não humano. Ele não oferece salvação. A própria natureza de suas habilidades exigem a submissão. Ele é o contrário de Buda, o contrário de Gojo, mas assim como seu rival, alguém que também sofreu um despertar. Eu acho que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Vídeo legal, traz umas referências em Jujutsu, né, sobre budismo e tal. Legal, dá pra gente abrir a mente. Maneiro.